Vamos subir diretamente da Sapucaí para os estúdios da TV Fórum, a deputada Élica Takimoto. E aí, Élica? E aí, gente, boa tarde, bom dia, que dia é hoje? Pois é, eu imagino. Olha, eu falei para a Adri, eu vou tentar a Élica aqui, mas eu fico imaginando que ser político no Rio de Janeiro de esquerda no Carnaval é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Exatamente. Encontrei todo mundo. Cada hora que eu descia para um bloco diferente, encontrava alguém. Que legal. Todo mundo nas ruas. E você esteve no desfile que está dando o que falar da Acadêmicos de Niterói, na Sapucaí, e acompanhou do lado do presidente Lula, né, Élica? Conta tudo, como que estava o clima na hora desse desfile da Acadêmicos de Niterói. E a Tati pode pegar umas imagens do desfile aí, acho que pode ir cortando e mostrando, feitas principalmente por celulares, Tati, para que até a Élica comente algumas alas, algumas coisas, já que ela esteve lá na rua. Diga lá, Élica. Olha, o desfile passou, acabou, mas eu acho que ele ainda permanece em todas as pessoas que viveram aquilo ali. Foi algo muito emocionante. Assim, eu não consigo nem falar, porque era tanta coisa, era tanto hormônio bom, a ocitocina, endorfina, adrenalina, tanta coisa boa acontecendo. Eu acho que a escola, né, Acadêmicos de Niterói, tinha uma proposta de contar a biografia do Lula, e a gente foi ali, obviamente, para reverenciar essa história. Mas, a partir do momento, estou falando de uma experiência muito pessoal, tá? que a gente se encontra naquele local, tanto nos ensaios técnicos, isso já estava acontecendo, mas no desfile à Vera, eu acho que isso se intensificou, né? Tá muito barulho, sempre tem obra na hora que a gente resolve fazer uma live, mas vocês estão me ouvindo bem? Estamos, sim. Sim. Tá tudo certo. Como eu estava falando, a princípio era a história de Lula que seria contada ali, mas eu acho que todo mundo se sentiu tendo a própria história contada, porque a gente que é militante, a gente que está vivendo muito na política, a gente que sofre, né, pelas escolhas políticas de outras pessoas, era a nossa história ali sendo contada também. Então, foi um momento, a gente nas ruas e tantas manifestações, tão contra as mesmas pessoas, né, que a gente viu que a gente se encontra, que a gente encontra as manifestações ali na avenida, ou ao nosso lado desfilando, como diversas pessoas, né, como vocês viram, que muitas postaram que desfilaram, tanto na plateia, nos assistindo ali na Sapucaí, quantas pessoas na televisão que se emocionaram de outros estados e que não puderam estar ali presencialmente, mas que acompanharam pela televisão, pela internet. Eu acho que todo mundo se emocionou muito porque se recordou de tanta coisa que a gente viveu. E a gente viveu uma pandemia com Bolsonaro, né, que negava a ciência, que falava mal de professor, que falava mal de universidade, que falava mal de artista. A gente sofreu muito. Então, foi um momento assim, de uma catarse, gente. Foi algo assim que eu ainda estou digerindo tudo isso, que foi muita coisa de verdade. Foi lindo. Eu não vi, Élica, pessoalmente, ninguém de cara feia, ninguém emburrado. Se houve, eu sei que houve, que algumas pessoas viram, foi algo assim muito pontual. Eu vi, desde o momento que a gente entrou, e a minha ala era a última, até o momento que a gente saiu, uma avenida toda, Sapucaí toda cantando o samba do Lula, e todo mundo muito feliz, e todo mundo chorando, e todo mundo assim extravasando. Por isso que eu falo que foi cantada a biografia do Lula, mas eu acho que foi a nossa história também desfilando, sabe? Cada um, né, que cantava, que gritava, que ainda estamos aqui, né, no país de Rubens Paiva. Nesse momento, era muita coisa que a gente se lembrava, né? Muita coisa, muita dor e muita alegria nesse momento. E, assim, o ápice, a cereja do bolo, foi o Lula ter ido. Muita gente estava com medo. Mas o Lula não pode... Olha o que eu recebi de mensagem. E eu compreendo, a gente deve falar sobre isso daqui a pouco. Sobre o medo que as pessoas estavam
né, de ser configurado como crime eleitoral, o que não é, e a gente pode discutir que tem análise tanto para os dois lados. Eu vou, obviamente, defender que não foi, não vou defender por uma questão de opinião, não, eu venho em cima de leis, né, das regras do jogo mesmo, que não foi crime eleitoral. Mas ver o Lula ali, o Lula feliz, né, o Lula reverenciando todas as escolas que desfilaram, não só Acadêmicos de Niterói, ele desceu para reverenciar todas. A presença dele foi algo assim, foi a cereja do bolo para a gente saber. Muita gente não viu o Lula. Eu tive a felicidade, o privilégio, a honra de trocar um abraço com ele e conversar um pouco com ele. Mas saber que ele estava ali presente na avenida com a gente, isso foi muita coisa, isso foi muito mais emocionante, traz a cereja do bolo. Então, para mim, foi um desfile assim, histórico. Não sei o que vai acontecer com a escola, mas eu já sei o que aconteceu. E o que aconteceu? A escola que é mais comentada foi uma escola que veio do grupo de acesso, sobe para esse grupo especial, e que é a mais comentada, era a mais esperada e a mais comentada até agora, porque a emoção dali, eu acho que só quem viveu, quem participou dessa sabe. Então foi muito lindo, gente. Foi demais, demais mesmo. Nossa, para a gente que estava acompanhando a televisão já foi, imagina para quem estava ali, né, na avenida, na Sapucaí. E a escola soltou uma nota depois do desfile, dizendo que foi perseguida desde o momento que anunciou a escolha do samba enredo. Como que você vê essa perseguição, Élica? E comenta também, se fala, não é crime eleitoral. A gente falou mais cedo, não é crime eleitoral. E como que você viu as críticas recebidas aí pela escola? A crítica eu vi como uma hipocrisia, que eu acho que é. Porque vamos colocar, né, os pingos nos is. O que seria um crime eleitoral? É quando alguém tenta burlar o jogo democrático para ganhar vantagem, né, que a lei não permite. Usar, por exemplo, dinheiro público, né, para ganhar apoio, usar uma máquina pública em benefício próprio. Então, isso é considerado crime eleitoral. O desfile é um ato que é protegido pela liberdade de expressão e manifestação cultural. A gente só está homenageando, né, uma das maiores lideranças do mundo. Se não puder fazer isso, meu Deus do céu. Né? E o Lula tem mais do que motivos para ser homenageado, como a gente sabe, o que ele fez. Tirar um país do mapa da fome, conseguir, como o próprio samba fala, colocar filho de pobre, né, virando doutor, comida na mesa de trabalhador, cara, isso não é pouca coisa não, gente. Sabe, a gente anda pelas ruas, quantas vezes é muito emocionante ver uma pessoa, filho de empregado doméstico, de porteiro, de fato, com diploma hoje de universidade. Isso não é pouca coisa, essa pessoa merece todas as homenagens que a gente puder dar em vida para ela, né? Então, para virar crime, para falar assim, porra, foi crime isso que foi feito, aí teria que provar, né? Tem que provar que a escola usou dinheiro público carimbado para fim eleitoral. Tem que provar que foi pedido voto. E aí não vai conseguir comprovar isso, né? Eu acho que... Aí fala assim, foi campanha antecipada. Homenagem não é campanha antecipada. Homenagem é homenagem, né? E não tem culpa do Lula ser tudo isso que ele é. Muito. Eu vou fazer o Fala Rovai, que eu sempre faço no final dos programas, mostrando o que foi Barretos em agosto de 2022, a festa de Barretos, né, com o Bolsonaro lá. Quer dizer, se havia a possibilidade de discutir crime eleitoral, né, porque o processo, aquela festa de Barretos foi patrocinada com recursos públicos, por empresas públicas. Ele andou de cavalo no meio da festa, estava no palco principal da festa. Bom, vou falar um pouco sobre isso, mas eu queria pegar um trecho aqui do teu comentário, que foi um pouco o que eu pensei quando estava assistindo. Assim, não é um desfile do Lula, é um desfile de uma geração, né, de alguma maneira, porque muita gente que estava ali são contemporâneos meus, ou tem a idade da Élica ou da Dri, né, que viveram uma boa parte do tempo de suas vidas, né, num país onde uma liderança popular catalisou
os desejos e as histórias de luta de cada um de nós. E aquilo desfilou ali na avenida, né, Élica? Pois é, aí o pessoal está falando da crime eleitoral. Quando eu era motociata, né, mobilizava estruturas públicas gigantes, imensas, né, dinheiro, aí isso aí estava tudo bem, né, eles naturalizavam isso como uma liberdade, era uma reunião, era liberdade de expressão. Está doendo, eu acho que está doendo muito nessa galera do outro lado, porque a Sapucaí é um espaço de narrativas, né? E são narrativas que esse povo não domina. Inclusive, para dominar essa narrativa, o que acontece na Sapucaí é muita cultura, é muita leitura, é muito estudo, é muita pesquisa, é muita coisa junto. E eles não dominam isso, eles não conseguem entrar nesse espaço onde acontece, né, felicidade, né, com estudos, com história, né, com dores que viram samba. Então, eles têm dificuldade de dominar esse espaço e essa narrativa. Agora, eu queria falar que direito eleitoral ele não existe para validar as nossas vontades, ou a vontade dessas pessoas. Né? A gente tem duas leis, né? Na verdade, tem uma lei, que é a 9504 de 1997, e a Lei Complementar 64 de 1990. Então, se você pegar essas duas, tanto essa lei quanto a Lei Complementar, então, para ser crime, tem que provar, como eu estou falando, a finalidade eleitoral ou pedido de voto no evento. Então, essas pessoas podem se rasgarem todas, falar assim, mas não está certo, não está certo, não está certo. Não é uma questão de opinião. As regras do jogo estão definidas. E eu acho que as regras não foram negligenciadas ou ninguém não tomou cuidado com essas regras. O cuidado, e isso é necessário dizer, todo mundo que estava ali estava ciente que o cuidado era necessário. Ninguém estava ali para extrapolar esse cuidado, para burlar essas regras. A gente estava ali para prestar uma homenagem a uma das maiores lideranças mundiais, ao maior presidente que esse país já teve. A gente estava ali para isso, e isso não é crime. Crime foi o que eles cometeram. Inclusive, né, Bolsonaro está preso pelo crime que cometeu. O que a gente fez ali, eu acho que foi essa homenagem. Agora, como você falou, né, Rovai, a gente vê, né, pastor usando púlpito para apresentar para candidato. Né? Igrejas se articulando, né? Articulando palco com prefeitura para evento de massa em ano eleitoral. Aí isso ninguém fala, né? Inclusive com dinheiro público envolvido. E isso é crime eleitoral, né? Mas isso ninguém fala. Então, não é. Podem falar. E, aliás, eu acho bom que falem, sabe? Porque, como eu estou falando, é uma escola que estava no grupo de acesso, que subiu, e foi uma das escolas mais esperadas, né, pela emoção que ia gerar. Porque Sapucaí, e assim como o Carnaval de Rua, a gente, para quem está vivendo, não é só a técnica. Existem os jurados que pontuam, que vale ponto, é legal, tudo mais, é importante para a escola ser campeã, mas existe o que a gente vive ali, que é único, que é ímpar, que só quem vive ele sabe. E a gente estava precisando viver isso coletivamente, essa festa, sabe? A gente estava precisando estar junto, caminhando, cantando, sambando, com purpurina, com brilho, porque a gente também, não só Lula, mas eu acho que a gente também merecia esse momento nosso. E a gente viveu isso. E isso ninguém vai nos tirar mais. E por isso que eles estão incomodados, porque existiu uma felicidade coletiva, e felicidade quando a gente compartilha, ao contrário de qualquer coisa, é material, é uma coisa que se multiplica, ela não diminui. Então, esse povo está meio chateado porque a gente está muito feliz, a gente está muito animado, sabe? E isso ninguém pode tirar da gente. Né? Isso eles não tiram mais. Eles podem tirar vacina, como tiraram, eles podem fazer intervenção em universidade federal, como fizeram, Instituto Federal e Cefet, como eles fizeram, eles podem destruir muitas coisas, inclusive a reputação de professores, artistas e cientistas, mas essa felicidade que está aqui comigo, desde que eu desfilei, desde quando esse samba surgiu e a gente está ensaiando e cantando, essa felicidade que agora se potencializou nesse desfile, isso eles não tiram, e por isso que eles estão com raiva, né? Porque eles têm raiva que quando a gente está muito feliz, a gente vai começar o ano, eu acho que a gente vai começar e terminar do jeito que a gente está, com essa alegria toda lá no alto. É o que eu acho. Legal. Ô, Élica, eu queria te perguntar, mudar um pouco a pauta para a política. Você tem alguma pergunta? Eu tenho, só ainda eu queria que ela comentasse
é uma das alas que mais teve repercussão e que os bolsonaristas, né, os extremistas sentiram foi a da lata em conserva, né? E aí eu queria que você falasse o que você achou da hipocrisia da reação, né? Eles criando depois, tentando fazer a famíliazinha na conserva, sentiram, né, Élica? Eu acho que... Olha o Jordi aí. Com princípios cristãos formados na Bíblia. Demais. Eu acho que a gente apontar exatamente a hipocrisia, colocar a hipocrisia para sambar também, esfregar na cara desse povo, eu acho que é muito didático. Eu sou radicalmente contra falar que carnaval é ópio do povo, é alienação, sabe? O que a gente vê tanto na Sapucaí, né, quanto em São Paulo e nos blocos de rua, a gente vê isso aí. A gente vê o povo refletindo, o povo pensando, o povo debatendo de outras formas, em formas de fantasia. Carnaval, Sapucaí, bloco, é reencontro, é um reencontro com uma dor, mas que a gente faz nesse reencontro, né? A gente faz samba, a gente samba, a gente canta em coro. Então, eu acho assim, é deboche, é didático, sabe? E é por isso que eles estão se doendo, porque a verdade foi escancarada ali. Não tem o que falar, é mentira, não foi nada mentira, tudo. E a gente sabe que é uma hipocrisia danada, inclusive, né, com essa família conservadora. A gente sabe que é mais do que uma hipocrisia. Quem convive com essa galera, né, vê o quanto que são hipócritas. Aí vem falar de família conservadora, que não aceita isso, não aceita gay, não aceita, né, uma pessoa trans, mas a gente sabe muito bem o que eles aceitam ali. Né? Então, é hipocrisia que precisa ser mesmo desfilada na Sapucaí, esfregada na cara dessa galera. Eu adorei. Rovai. Élica, como é que você acha que o carnaval pode impactar, né, nas articulações políticas do Rio de Janeiro? Se tem alguma possibilidade de alguma coisa nova acontecer a partir desse enfrentamento que se deu aí na Sapucaí, como é que o prefeito Eduardo Paes, que pisca para um lado e pisca para o outro, vai se posicionar agora, já que ficou ali do lado do Lula o tempo todo, né? Você acha que a gente vai ter uma articulação mais tranquila, por exemplo, com o Paes? Rovai e demais pessoas aqui da Fórum, Estado do Rio de Janeiro, né, uma vida mais tranquila, é um pouco complicado. Agora, na política, eu estou aprendendo isso, que agora estou vivendo mesmo a política institucional, a metáfora que eu faço para entender, né, o que se passa é um tabuleiro de xadrez. Para mim, o tempo todo é um tabuleiro de xadrez, só que tem várias pessoas mexendo, sabe, com a mão nas peças o tempo todo, né? E aí é um jogo muito tensionado. Sempre, Rovai, eu acho que coisas podem mudar. Um telefonema, uma conversa, sempre muda essa peça, uma ou duas peças no tabuleiro, que faz todo mundo repensar, né, a próxima jogada daqui para frente. Então, creio que sim, o Lula aqui no Rio certamente conversou muito com o prefeito Eduardo Paes. A gente tem muita coisa para acertar, a gente tem muito nó para desatar, como vocês sabem, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um estado que, a princípio, daqui a pouco, é um transatlântico à deriva, que a gente está praticamente sem governador. A gente tem um caso muito ímpar aqui, que a gente está sem governador, sem vice, teve o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro preso. Né? Então, agora a gente está com o presidente, que era o vice, que está ali. Mas quando o presidente sai, é como se a chapa toda saísse também. Então, está de forma interina. Então, está tudo muito nebuloso aqui no Rio. O que vai acontecer, quem será o próximo governador até outubro, até que a gente eleja um outro governador para o estado do Rio. E aí, Rovai, são muitas peças para a gente estudar qual vai ser os próximos passos. O Lula aqui certamente mexeu muito nessa configuração de todo esse tabuleiro. O que vai acontecer daqui para frente, eu também estou nessa ansiedade. Porque, por exemplo, dentro da Assembleia Legislativa, os nomes colocados como candidatos, inclusive tem o André Siciliano do PT, são nomes que nenhum deles
tem a maioria ali para conseguir o voto para ser o novo governador, que tudo vai passar pela Assembleia Legislativa, tudo vai passar por uma eleição indireta agora, passa pelos 70 deputados que tem ali. Então, por isso, a gente precisa conversar entre nós. E está complicado, tanto para o nosso lado, quanto para eles também. Não tem batida de martelo do outro lado com os nomes que eles estão colocando também. Então, tudo pode acontecer, está tudo na iminência, sabe, de acontecer aqui no estado do Rio. Eu estou muito ansiosa para que a gente volte os trabalhos, para a gente volte a frequentar a LERJ, a ter plenário e tudo, porque ali a gente conversa e vê o que vai acontecer. Mas eu acho que vai mudar muita coisa, sim. A conversa de Lula com o Eduardo, assim como a conversa de Lula com o André Siciliano, eu acho que vai ser fundamental nesse momento. Mas ainda não tenho assim, informações sobre o que foi conversado, o que foi acertado ali, combinado, ou o que se espera daqui para frente. Você sai de novo a estadual ou você está pensando em dar um pulinho para Brasília? Um dia Brasília. Por enquanto, volto nesse ano de novo a tentar a reeleição como deputado estadual. Tem questões particulares também, né? Estou com meus pais idosos, meu pai com Alzheimer, 86 anos, minha mãe com 81, cuidando dele, precisando ser cuidada. Então, eu me afastar nesse momento dos dois, para mim, é muito pesado. No mais, também, foi assim, eu acho que a gente fez um primeiro mandato aqui, a primeira vez que eu sou deputada, a gente trabalhou muito, são mais de 500 projetos de leis, indicações legislativas protocolares, então, também, para dar continuidade a esse processo, todo esse trabalho que eu comecei, eu acho que vale a pena tentar a reeleição como deputado estadual. Aí, mais para frente, a gente pensa em Brasília, quem sabe, outros voos. Mas, enfim, eu acho que eu estou cumprindo um papel muito importante onde eu estou e eu pretendo continuar, né? Pelo menos para o próximo mandato, caso reeleita for, assim espero. Quando você falou 500 projetos de lei? Quantos projetos de lei? É em torno disso, porque a gente trabalhou muito. Poxa. Né? Foi muita coisa. É muito. É muita coisa. E a gente, assim, eu sou uma deputada que corre muito o estado do Rio. Né? Tem deputados que costumam ter base em alguns locais. Eu não, até eu acho que o fenômeno também da internet, né? Eu já era escritora, já era professora, já era uma ativante nas redes e tudo mais, muito ativa nas redes. Então, isso projeta o nome. A princípio, muita gente no Brasil, que eu fiz palestras e lançamentos de livros pelo Brasil inteiro. E agora eu estou muito concentrada, aqui focada no estado do Rio, porque meu trabalho é exatamente para melhorar o nosso estado, que obviamente a gente pensa no Brasil, mas eu estou aqui como deputada estadual. Então, a gente trabalhou muito, a gente fez um gabinete de portas abertas, um mandato assim, muito receptivo, com muita acessibilidade, muito acessível para as pessoas. E aí, conforme a gente ia chegando e vendo que estava precisando, a gente desenvolvia em cima de estudos e demandas, e de forma sempre coletiva, que eu acho que política só se faz no coletivo, a gente protocolou muita coisa. Projetos muito sérios, que mudam a estrutura de muitas categorias trabalhadoras aqui no estado do Rio, né? Projetos, eu acho que todos são sérios, como declaração de patrimônio, como uma homenagem que a gente presta para alguém, como uma medalha Tiradentes, até projetos de estrutura mesmo, como, por exemplo, né, uma lei, está praticamente virando lei agora, colocar Libras como critério de desempate, caso haja concurso público que tenha atendimento ao público. Então, se houver empate, quem sabe Libras sai na frente. É uma forma de incentivar as pessoas a estudarem Libras. Por quê? Porque uma forma é que, quando como eu conversei muito com a comunidade surda que eu represento, as pessoas acham que colocar um intérprete de Libras resolve a questão da inclusão para as pessoas surdas. É necessário, mas não é suficiente. Uma pessoa surda, ela não se sente incluída quando você está com o intérprete de Libras. Ela se sente verdadeiramente incluída quando ela está falando com você e você consegue sinalizar conversando com ela, na língua dela, né? Então, ela se sente muito mais incluída. Aí, bom, pensando nisso, como é que a gente pode estimular as pessoas a estudarem, a aprenderem Libras? Aí, eu fiz um projeto de lei que já foi votado no plenário, aprovado por unanimidade. Falta agora, né, Cláudio Castro sancionar para que vire lei. E outras coisas assim, nesse nível que eu estou falando, que a gente vai, conversa e faz o projeto. Mas, enfim, outro foco meu também, que eu não acho que é super necessário para o estado do Rio de Janeiro, e é necessário, assim, e eu acho que a gente tem que focar nisso, é eleger Benedita da Silva como nossa senadora aqui no Rio.
sabe? Benedita tem história, Benedita tem experiência, Benedita está a 1000 por hora, sabe? Está pronta, mais do que pronta, para enfrentar o Senado. E aí eu estava ouvindo a conversa de vocês antes, a importância, né, sobre o Senado, que a extrema-direita e a direita só está falando nisso. E dominar isso foi uma coisa que o Lula fala muito também. Né? A gente vai, esse ano, a gente vai votar para presidente, para governador, deputado federal, deputado estadual e os 2 senadores. E o Lula sempre fala, gente, é importante votar para governador, mas olha o Senado, por favor, porque o governador, quando vai falar com o presidente, ele sempre vai pedindo, né? E tem que pedir mesmo, vai lá para pedir, conversar e tudo mais. A postura do Senado com o presidente é uma postura que pode derrotar o presidente, pode derrotar qualquer projeto político que o presidente pense. E é isso que eles querem. Né? Uma vez que eles dominam o Senado, eles conseguem o impeachment até do Alexandre de Moraes, seguindo as regras do jogo, de forma lícita, legítima. Então, é isso que eles querem. Como eles não conseguiram por golpe, tentaram um golpe, depois tentaram outro, não conseguiram, e tentaram mais um, e tentaram mais outro, e nada dá certo, eles estão tentando agora usar as próprias regras do jogo, né, para tentar derrubar o Supremo. Só que também vale, né, quando eles usam as regras do jogo, não usam tanto assim, porque aí tem isso, como eu falei, né, pastor usando púlpito para apresentar para candidato, ou pastor usando púlpito para convencer, né, as pessoas que lá estão que uma determinada pessoa é ruim, que uma outra pessoa é boa para ser votada e, portanto, vote nessa. Isso é crime eleitoral, você pegar as pessoas para você, e muitas das vezes utilizando dinheiro público também, para você, né, colocar uma opinião, né, inserir uma opinião na cabeça dessas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E o foco da extrema-direita, da direita, volto a falar, é o Senado. Então, acho que a gente precisa estar focado também nisso, sabe? Tomar muito cuidado. E porque está perigando, tá, gente? Mas é difícil eles conseguirem maioria. Não é. Vocês aqui já entrevistaram muitas pessoas, já viram, não está fácil eles conseguirem maioria nesse Senado. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. E como a gente tem um nome aqui no Rio de Janeiro, Benedita da Silva, que é tudo e mais um pouco, né? Porque Benedita é rainha, é Deus, é diva, e tem experiência, está com saúde, está animada, está com a cabeça boa, está com o corpo bom, está com experiência e história. Por que não Benedita? Por que não focar em Benedita aqui? Então, eu estou focada há muito tempo. Né? Eu acho que a gente... Aí, Rovai, Dri, demais pessoas que nos ouvem. A configuração, como eu falei, aquele tabuleiro de xadrez, ele está sendo colocado. A gente se movimenta muito, mas em qualquer movimentação que eu fizer, vocês podem ter certeza, não podem mexer. A peça da Benedita ali, nesse tabuleiro, ele não pode mexer. A gente pode mexer em muita coisa, mas a Benedita tem que estar no palanque com o Lula, a Benedita tem que ser a nossa candidata a senadora, porque não tem nome melhor. Então, eu acho que, e também, quando eu estou fazendo essa conversa, eu sempre aponto. Vocês podem conversar, podem negociar, vem nome para cá, vai nome para cá, mas a Benedita tem que ficar, né? Um nome como ela. Essa é a minha posição. Tá? É de todo mundo? Não sei, mas essa é algo que eu estou colocando aqui. E isso não vai mudar. Muita coisa, acho que muda, mas isso na minha cabeça não vai mudar. Tem uma coisa também. Eu estou na política, ao contrário de muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo, muitas pessoas que estão no Partido dos Trabalhadores, eu estou de forma recente, mas a pessoa com a qual eu aprendi a fazer política é Benedita, e cada vez que eu estou com ela, eu fico boquiaberta com o que essa mulher é capaz de fazer. Então, por que não dar essa chance? Novamente, ela já foi senadora, ela de novo no Senado, né? E ela fazer o que ela precisa ser feita ali dentro. A força de Benedita a gente precisa potencializar. É isso que eu estou sinalizando aqui. Legal. Deixa eu trazer os superchats, a gente já está aqui chegando ao fim da entrevista, daqui a pouco tem o Fala, Rovai. O Antônio diz, a lata da Niterói é para mostrar a amante vai onde? Né? Cadê? Não tem espaço, né, para amante. O Cleverton diz, acadêmicos de Niterói é campeã do povo e das redes.
E o Lucas diz um beijo para vocês, queridos companheiros de trincheira, incluindo a querida Érica Takimoto, saudações da Luca. Ah, muito legal. Érica, muito obrigada, viu? Obrigada pela entrevista. Vocês, obrigada, tem bloquinho ainda hoje? Tem bloco ainda? Tem bloco? Rio de Janeiro, acho que o carnaval vai acabar. Eu não sei se acaba, né? Mas a princípio domingo, se acabar. Mas ainda tem muita coisa para viver, né? Obrigada, Renato. Obrigada. Valeu, Érica. Obrigadão. Tudo de bom, querida. Convite, todas as pessoas aqui que nos assistem também. Parabéns pelo trabalho de vocês. E agora vamos para a apuração, né, gente? Haja coração. Nossa, vamos lá. Um beijão para você. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijos.